A TV Comunhão e a Mocidade da Comunhão Espírita de Brasília apresentam... Fala, Mocidade! Olá, pessoal! Meu nome é Carolina Braga. Hoje estamos fazendo uma edição especial do Fala Mocidade, em continuidade ao nosso último programa, que o tema foi Suicídio, vamos conversar? E ele já está disponível no YouTube, bem aqui em cima, a seção deste link, tá bom? Hoje contamos com a presença do Lucas, trabalhador da Mocidade, e com a Neuza, a nossa convidada, para dar continuidade e responder algumas perguntas dos nossos alunos que não foi possível responder no nosso programa devido ao tempo, né? Neuza, agradecemos muito a sua presença, a sua disponibilidade de estar novamente conosco, devido à importância deste assunto, né, entre os jovens de hoje, né? Isso, Neuza, uma alegria estar por aqui. Vou te fazer então a primeira pergunta. Vejo que as pessoas não falam muito sobre suicídio. Por que o assunto é considerado um tabu e pouco falado? Faz parte de uma situação da nossa vivência como ocidentais. No Ocidente, no mundo todo, a morte em si é um tabu. Né? Tanto é que quando alguém doente fala, ou não doente, fala em estar morrendo, ou começa a falar sobre a morte, logo alguém diz assim, não fala nisso que dá azar. Né? Então faz parte disso. Mais ainda com relação ao suicídio, porque o suicídio foi por muitos séculos considerado algo inadmissível. Tanto é que os suicidas nem mesmo eram acolhidos nos cemitérios ou tinham as cerimônias religiosas, não tinham essa permissão a família não podia fazer isso. E hoje em dia é ainda considerada como um fracasso e uma vergonha. Então é um tema cercado de muitos preconceitos e muitas ideias enganosas baseadas no fato de que nós não temos, de um modo geral, uma preparação para a morte, embora ela seja inevitável, né? Ninguém vai deixar de passar por essa experiência. E o assunto é extremamente importante, né? Pelo contrário, não deveria ser um tabu. Deveria ser falado mais abertamente, né? Mais isso vezes, mesmo. Né? Uhum. Bom, hoje em dia nós temos uma grande influência das mídias sociais na nossa vida, né? E o suicídio, ele está inserido nisso. Hoje nós tivemos aquele caso do jogo da Baleia Azul, e que tinha proposta de 50 desafios que influenciavam o suicídio. E também nós temos mais filmes, temos mais seriados, inclusive temos um novo, que são os 13 Porquês, que mostra a relação do bullying e o suicídio. E como nós podemos lidar com essa influenciação nos dias de hoje? Será que ela é sempre negativa? A influenciação, ela diz respeito a uma exploração psicológica que é feita através desses programas, né? Nós hoje em dia encontramos de tudo na internet. E essa influenciação psicológica, ela tem sido comandada desde 2013, né? Reiniciou-se na Rússia e muitas outras contribuições, vamos dizer assim, né? Existem como livros escritos e esses programas que você citou. E até o próprio autor da Baleia Azul, do jogo, que dizem que é o autor, porque isso é um tanto controverso. Hoje ele está até preso nos Estados Unidos, ele é jovem, deve ter uns 23 anos, né? Philip Budeikin, né? Ou Budeikin, não se sabe. Então, ele declarou
que ele explora, que a razão do sucesso é que ele explora aquilo que essas pessoas, principalmente jovens que entram nesse jogo, possuem de vulnerabilidade, que seria a falta de calor humano na família, a falta de conexões, né, e outras características, e ele diz que é uma exploração e que o objetivo era que essas pessoas eram inúteis e dispensáveis, né, na sociedade. Porque eles exploram no início a pessoa se sentir aceita no grupo e passam em seguida a explorar a baixa autoestima. E quanto mais eles oferecem desafios, né, começam a explorar com as meninas o fato de que ela é gorda, não vai ser querida, nunca vai ser amada. E para os meninos é que ele é um perdedor, que ele nunca vai conseguir vencer na vida e que os desafios significariam uma afirmação de si mesmo. Essa é a base. Porque no jovem, para o jovem, as conexões e a afirmação de si mesmo são importantíssimas na psicologia do jovem. E é exatamente onde esses programas entram. Nas 13 razões por quê, os autores de início, né, vocês já devem ter visto, falam que ele deve ser visto com o auxílio de responsáveis e que se converse a respeito. Eu duvido que muitos tenham feito isso. Né? Que desse cuidado antes, né? Inclusive porque uma das características dos jovens, dos adolescentes principalmente, é quererem participar de um grupo de pessoas da sua mesma idade e tudo mais. Então, eu acho que, inclusive, não se explora só o bullying, né? Se explora abuso sexual, não pertencimento ao grupo da jovem, sim. Né? E eu acredito que é uma gravação, essa série, que tem um potencial destrutivo muito grande. Porque eles falam e preveem que haverá um discernimento que não acontece normalmente. Pode levar alguém a fazer o que já aconteceu mais de uma vez, que é aquela série de suicídios por imitação. E porque é colocado que a autora do suicídio, a protagonista do suicídio, né, a jovem, ela se suicida e consegue fazer algo que seria uma vingança, explicando as razões através de fitas. É altamente deletério esse tipo de abordagem, porque sugere que nessas frustrações que são comuns, né, na juventude, né, você chegar num grupo novo, ela se mudou para a cidade, chegou lá, novata e tal. Tinha esse grupo de jovens que estava exercitando poder, que o bullying é isso, é um exercício de poder sobre o outro, né? E ela começa, então, a cair em uma série de situações enganosas, né, em que ela vai se ferindo cada vez mais. E observa uma coisa, era uma família amorosa. Vê-se na série o sofrimento assim, inominável, tremendo dos pais. Né? E o tabu também, porque eles também ficaram um pouco alijados da sociedade. Então, eu acredito que não seja algo muito bom para a juventude, mas é uma realidade nas redes sociais. Realmente ter um cuidado com o acesso que você tem a esse tipo de informação, né? Inclusive, dados do CCVV, do Centro de Valorização da Vida,
eles falaram que tiveram um aumento de 455% nas ligações com pedidos de ajuda depois dessa estreia dessa série do Netflix. Então, acaba que, de certa forma, né, as pessoas acabaram recorrendo um pouco, né? Então, teve essa... É algo bem dual, assim, né? Essa questão de divulgação. Enquanto, falando da questão da divulgação, enquanto uma das que se pode fazer para quem pretende, não sei se vocês vão perguntar isso, mas já vou adiantando. Enquanto uma das ajudas é você conversar a respeito, é você não se intimidar de perguntar até para a pessoa, você está pensando em suicídio? Quais são as suas razões? E abertamente conversar a respeito, essa abertura no solitário de um jovem assistindo a um exemplo deste, não funciona da mesma forma, porque funciona sem o calor humano e sem a conexão real. Né? Então, tá respondido ou falta? Não, tá respondido, com certeza. Uma próxima pergunta. Existem sinais que podem ser identificados em um suicida em potencial? Olha, todos os estudos dessa área indicam o seguinte: existem fatores de risco, assim como existem fatores de proteção, e existem também sinais, né? Geralmente, precisa se verificar os fatores de risco, e se dentro desses fatores de risco, né, alguns sinais são apresentados, é preciso uma providência urgente. Então, quais são os fatores de risco? A gente sabe que algumas faixas etárias, principalmente, por exemplo, as jovens do sexo feminino, adolescentes, são vulneráveis, né? São mais vulneráveis do que do sexo masculino. A velhice, os velhos, principalmente aqueles que estão solitários, né? Então, esses são fatores de risco assim, demográficos, né? Existem, e tem outros, né? Há fatores de risco que são contextuais, né? Por exemplo, a pessoa que está sofrendo bullying, a pessoa que está sob depressão é muito, né, ligada a suicídio, a fatores de risco nas pessoas com distúrbios mentais, os que estão sob a ação de drogas, né? E os fatores que são já próprios de, vamos dizer assim, de uma tendência suicida daquele caso particular, aquela pessoa em particular, ou seja, pessoas que já tentaram suicídio, pessoas que têm ideações, planos, né, suicidas. Então, tem esses fatores que são fatores de risco, né? Os fatores de isolamento, a pessoa muito tímida, a pessoa que não está assim, pertencendo a um grupo, né, na faixa etária já social. E há os sinais, né? Os sinais, eles são ligados aos fatores de risco, né? Uma pessoa em depressão que expressa que a vida não tem significado, que ela não quer viver. A pessoa que já ameaçou suicídio e que fala sobre isso. A pessoa que expressa, né, que a vida não vale a pena, que é melhor suicidar. A pessoa, inclusive, que não tem um fator muito importante, que é nenhuma ligação com a espiritualidade. Que não possui e que aí fala que não acredita em nada, que no não tem nada a perder. Isso, que é melhor acabar com isso e ir para o nada logo, e que fica livre disso tudo, né, que está tudo ruim. Então, esses são sinais. E quando uma pessoa expressa, né, um desses sinais ou apresenta, é melhor levar a sério. Aquele negócio que algumas pessoas dizem,
não existe pessoa que tem perfil de suicida, né? Está falando assim como um blefe, né? Não levar a sério, né? Não levar a sério, sempre é para levar a sério. Porque alguém que tentou, uma hora pode ser bem-sucedido. Sim. E ter esse olhar, então, especial para quem está do seu lado, né? Então, se a gente, pelo que você falou, se observar esses comportamentos de alguém que está tão próximo da gente, né? Ter esse olhar cuidadoso para tentar evitar, né, o que a gente puder fazer pela pessoa. Veja uma coisa, na série, né, 13 Razões, porque os pais eram amorosos, mas eles jamais imaginariam que a Hannah, né, que ela pudesse se suicidar, porque ela era uma menina bem comportada, estudiosa e etc. Né? E eles não observaram, né? Escapou, porque não estavam com essa questão na cabeça. No entanto, né, ela era uma menina isolada, ela não conseguiu, devido àqueles fatores todos que lá, se engajar em um grupo. Depois teve as questões que acontecem o tempo todo, que é uma amiga que roubou o namoradinho dela, uma coisa assim, ou que passou a não dar atenção. São fatos da vida, mas a vulnerabilidade dela, que se magoava profundamente com as coisas e se isolou, eu contra o mundo, todos estão, né, contra mim, foi um sinal que acabou levando a realização do suicídio. Né? Muito bem. Bom, o suicida, ele pode ser considerado um pecador? Essa questão do pecador é interessante. Eu costumo até, às vezes, falo isso nas palestras. No tempo de Jesus, a palavra pecado vem do aramaico hamartia, que quer dizer, que vem da tradição dos arqueiros, quer dizer mirar um alvo e errar. Tá? Então, quando Jesus falava, vai, não peques mais, ele queria dizer, vá e não perca o seu... você não atire fora do alvo, né? Você não erre o seu alvo. Qual é o alvo? É a gente estar com ações que nos trazem maior bem-estar e felicidade. Então, o pecador era alguém que errava o rumo, errava a sua meta de vida, errava o alvo. O suicida, ele é alguém que errou o alvo, mas não é um pecador no sentido que depois se tomou da palavra. Essa concepção de pecador, na verdade, não existe dentro da nossa concepção espírita. Ninguém é pecador. A gente se equivoca. A criança que está aprendendo a andar, tropeça e cai, ela é uma pecadora? Então, é assim que nós consideramos. Geralmente, os nossos equívocos, né, eles são ou porque a gente é teimoso, ainda não conseguiu aprender ou seguir, ou porque nós não sabemos, né? E então não existe essa concepção. Então nós nunca jamais consideraríamos um pecador. Até porque nós estamos em um mundo de provas e expiações, né? Isso. E evoluindo. Isso. E aí as provas a gente precisa entender muito bem. As provas são como os testes que chegam para a gente fazer de novo. A gente passa por uma nova experiência e tem aquele teste, que são as provas. Já o que se chama de expiação é o trabalho de reparação daqueles enganos que nós cometemos. Né? Então, essa é uma concepção, vamos dizer assim, justa de como que é a organização divina. Próxima pergunta. Nos relatos do livro Nosso Lar, de André Luiz, nos traz que ele cometeu um suicídio indireto. O que é um suicídio indireto inconsciente e como ele acontece?
O suicídio indireto é um pouquinho diferente do inconsciente, tá? O suicídio, a gente considera suicídio indireto tudo que a gente faz que prejudica o nosso corpo físico e o nosso psiquismo. Tudo que nos prejudica, que impede que a gente avance no ritmo ideal, planejado, né, é considerado um suicídio indireto. Então, ninguém vem aqui para beber até cair, se tornar um alcoólatra, né? Ninguém vem aqui para tomar doses de narcóticos que prejudicam o organismo, para vamos dizer assim, se descontrolar, né, ocasionando uma série de perturbações no seu sistema nervoso, através da sua muita raiva de alguma coisa. Então, tudo aquilo que nós fazemos, que abrevia o tempo previsto da nossa encarnação, é um suicídio indireto. Isso pode ser feito consciente ou inconscientemente, né? Vamos supor, algumas tribos se drogam, né, com drogas poderosas, mas eles acham que aquilo é algo natural. Isso é inconsciente. Eles vão abreviar o seu tempo de vida, mas é inconsciente. Eles não sabem. Parte da cultura, né? Eles não sabem. Eles não sabem que aquilo não tem esse conceito, né? E algumas pessoas... então, o inconsciente é aquele que desconhece, né, algumas questões a respeito da nossa progressão espiritual, né? E então você pode fazer um suicídio indireto sabendo que você está acabando com o seu corpo, mas aí até usando argumentos. Não, conheci o fulano que bebeu, mas viveu até os 90 e tantos, 100 anos, né? E aí tem essas argumentações. Mas há uma pequena nuance aí entre o inconsciente e o indireto, né? Indireto. E ainda sobre o suicídio, então, indireto, né? Levando em consideração os problemas causados e as consequências para o espírito, qual seria a diferença entre o suicídio e o suicídio indireto? Isso. O suicídio, ele em termos de consequências, leva-se em consideração dois fatores principais. A intenção, né? O nível de intenção e o conhecimento que a pessoa tem, né? Que seria, no caso, o conhecimento seria a responsabilidade dela. É o nível de responsabilidade. Então, são esses dois fatores. No suicídio, o suicídio, muitas vezes, a maior parte das vezes, ele acontece porque a pessoa procura uma solução para algo. Ele não ele é uma supressão de um instinto natural de preservação. Então, com o suicídio, a pessoa pensa que está solucionando alguma coisa e ele se torna, às vezes, atrativo porque ele parece uma solução melhor do que continuar sofrendo aquela aflição ou dor ou situação. Ela quer fugir. Então, aí leva-se em conta o conhecimento da pessoa. Se a pessoa já tem um conhecimento espiritual, né? Ou que se tem condições de esclarecimentos maiores, ela é responsável em maior grau. Uma responsabilidade maior por ter um conhecimento. Do que aquele, vamos supor, que foi criado acreditando que você desencarna e que você morre tudo, que você vai para o nada, que a morte é um descanso, que não sei o quê. Esse tem menos responsabilidade. Quando você tem conhecimento e a intenção realmente, aí a sua responsabilidade é maior.
Bom, nós comentamos em algumas perguntas anteriores sobre a questão da série, né? E como a família influencia em tudo isso, né? Essa questão do papel da família. Então, como que a desestruturação familiar, ela influencia no suicídio? Olha, a gente precisa distinguir a desestruturação familiar no sentido de um desmanche do contrato, por exemplo, conjugal entre os cônjuges e o divórcio, né? E a desestruturação afetiva. É a desestruturação afetiva, que pode até a família ainda estar junta e acontecendo, é que é a que influencia mais. Ou seja, uma família que não se desestruturou no sentido de que os cônjuges estão juntos, os filhos moram na mesma casa, mas estão isolados uns dos outros, ou em permanente conflito e contenda, onde há uma situação adversária entre todos, onde não existe o calor humano, o aconchego e a conexão, né? São esses os fatores que a gente chama da desestruturação afetiva. Mais do que a família, os cônjuges que decidem se separar e que mais que o elo com os filhos continua. É a falta do amor que significa a desestruturação, né? Quando não existe o amor. Até em uma família onde cada um está cuidando de seus interesses e a pessoa tem aquele ótimo conforto material, a família está ali, mas mal se encontram, né? Não conversam, chegam em casa, cada um vai para o seu quarto com a sua televisão, sua internet, suas coisas lá. O isolamento social, né? Social dentro de um contexto familiar. E muitas vezes essa desestruturação afetiva, né, efetiva também, faz com que os jovens, por exemplo, fiquem nas redes sociais procurando ali, né, alguma conexão e isso não é satisfatório para ser humano nenhum, né? Existe até uma música, né, antiga que diz que, né, ninguém pode ser feliz sozinho. A gente precisa, né, de calor humano, de afetividade, de contato real. Né? Contato real que eu digo é olho no olho, abraço, né? Conversa, alguém que a gente confidencie e fale sobre nossas questões, que nos compreenda. Né? Essa falta de compreensão e de afetividade é que é explorado nesses jogos, que não tem só a baleia azul, né? Existem outros. A cada momento surge um jogo novo, tem que ficar bem atento, né? E com esses desafios, que são muitas vezes difíceis, dolorosos, chegando até a fatalidade, né, do suicídio, a pessoa, ao realizá-lo, sente-se pertencendo a alguma coisa. Ela é dominada, mas é preferível a dominação, mas tendo uma conexão. Alguém que se importe, eles acham, né? Mesmo que seja dessa forma, né? Dessa forma sádica e até psicopata, né? Porque tem os tais curadores, né? Que são os que vão... forma-se uma dominação mesmo. Eles gerenciam, né? Eles gerenciam a vida emocional. E aí, a hora que a pessoa faz aquele... Né, se corta, desenha com gilete o seu próprio braço, a gente tem as fotos todas na internet, ela se sente corajosa, valorizada, pertencente. É isso que a desestruturação afetivo-familiar provoca, né? A pessoa não ter essa sensação de pertencimento. E, bom, estamos chegando ao fim, já vamos para a nossa última pergunta aqui do programa. Nós já comentamos um pouco no nosso primeiro bloco sobre o suicídio por influência espiritual, mas os
os nossos alunos pediram que a gente não refizesse pergunta, que a gente tratasse um pouco mais sobre isso nesse programa. E a pergunta é a seguinte: sabemos que somos influenciados por espíritos o tempo todo. É possível acontecer um suicídio por influência espiritual? Como isso acontece? Definitivamente é possível, acontece, né? É muito comum que a pessoa que chega ao suicídio já esteja com essas companhias. E como é que acontece? Acontece através dessa afinidade, né? Num sentido, porque afinidade não é só de coisas boas, né? Afinidade com com essas influências. Às vezes acontece que são realmente antigos parceiros, né, de outras vidas que se sentem prejudicados e que ficam influenciando. Por exemplo, num dos livros da Ivone Pereira, né, que ela tem uma trilogia, e num dos livros há uma influenciação forte, né, sobre a protagonista do caso, porque ela criou essas ligações. Numa das vidas, ela abandonou o filho de um senhor e ele desencarnou e ficou o tempo todo acompanhando até a vida seguinte, na qual ele conseguiu que ela se suicidasse. Porque ao abandonar o filho dele se suicidou, né? E então esse espírito não perdoou, né? E ficou acompanhando até que ela se suicidou. Nós sabemos que essa trilogia conta a história da Ivone Pereira, né? Que nessa encarnação foi uma grande médium, uma contribuidora extraordinária ao espiritismo, no qual ela sofreu muito de depressão, devido a essas lembranças, né, dessas tragédias em sua vida, na qual ela teve como escolha de tarefa trabalhar e viver sozinha. Ela não se casou, ela conta isso, né, nas memórias dela. Ela não teve uma família por esses erros antigos, mas nessa vida a doutrina espírita conseguiu sustentá-la, né? O trabalho espiritual, a consciência. E ela viveu essa vida, é um bom exemplo, porque ao cometer esses equívocos em outras vidas, ela se afastou do grupo familiar dela, grupo espiritual, né? Que a gente tem uma família espiritual e muitas vezes a gente anda por aí fazendo estripulias e a gente se desgarra, né? E aí fica se sentindo sozinho, etc. Ela sentia que a família dela, desde criança, ela dizia, né? Ela teve momentos dramáticos em que dizia que o pai e a mãe dela não eram pai e mãe, porque ela via, inclusive, né? Tinha desde cedo essas regressões mentais em que ela via que tinha tido outras vidas e que os pais dela queridos não eram aqueles. Então, toda essa situação, né, é uma situação criada por eventos de outras vidas. E isso, muitas vezes, alguns de nós têm esses antigos magoados, esses espíritos que estão nos acompanhando, porque não conseguiram superar a dor que nós causamos a eles. Por outro lado, tem outra situação. Nós podemos não ter espíritos com esse nível de ligação conosco, mas por causa dos pensamentos, às vezes de algumas leviandades mentais que a gente comete, a gente vai atraindo. Então, até mesmo, né, às vezes a satisfação de ficar vendo programas desse estilo, né, e entrar nessa psicosfera vai atraindo. Os iguais se atraem, né?
Os americanos têm um dizer muito interessante que diz assim: a infelicidade adora companhia, né? Então, todas as vezes que a gente se infelicita, a gente está atraindo pessoas desencarnadas que estão também infelizes. Se a gente não cuida do psiquismo, através, né, não procura se tratar, eles podem nos influenciar e podem fazer com que a gente cometa um desatino. A providência divina, nesses casos, considera a responsabilidade daquele que influenciou, que é como se ele tivesse cometido um assassinato. E também ela dá assim, são atenuantes. Se alguém cometeu um suicídio altamente influenciado por um espírito, ela também é considerado um atenuante pela misericórdia divina. Mas por isso a gente precisa cuidar de com quem a gente anda. Não só encarnado, como desencarnado. Né? Cuidado com os nossos pensamentos, né? Cuidado com quem a gente atrai e com as nossas companhias, né? A questão da vibração, né? Estar sempre... Porque não existe influenciação espiritual. Você acabou de falar a chave da questão. Não existe a influenciação espiritual se não houver sintonia, se não houver vibrações semelhantes. Ou seja, a gente não anda por aí, qualquer espírito vem e pumba, pula em cima da gente. Isso assim não existe, né? A gente atrai, como atrai outras questões. E então tudo é uma questão de sintonia e de vibração. Né? Então, isso pode acontecer, né? E com as suas consequências. Tá certo, Neuza, agradeço imensamente. E antes de encerrar, as suas últimas palavras, estou vendo que você está com um livro aí também. Então, há muitas outras questões, né? A gente precisa ter muito cuidado, inclusive, com os livros a indicar, né, nessa área. Mas este livro, que é um livro de Richard Simonetti, um grande contribuidor da doutrina espírita, diz assim: suicídio, tudo o que você precisa saber. Ele é todo feito de perguntas, como vocês estão fazendo para mim. É pergunta e resposta. Não tem nada, né? Não tem nada aqui que não seja pergunta. Transtornos com a família, as consequências futuras, tudo. Inclusive alguns aspectos que nós até, causas de suicídio, ele fala aqui de um caso, porque ele é vivo, né, esse autor, e ele atua num centro espírita e num grupo mediúnico, dirige um grupo mediúnico, e ele fala dos suicidas que vêm, né, relatar. Então ele conta aqui, por exemplo, abri ao acaso, um que se suicidou por tédio, né? O espírito chega e diz, a pergunta é: qual o motivo mais banal para o suicídio com que você se deparou? E aí ele explica sobre um espírito que veio dizer, muitíssimo arrependido, porque perdeu sua oportunidade de vida, e que ele dizia que não, que ele tinha tudo, mas foi ficando entediado da vida, não acreditava em nada, se suicidou. Né, com todas as suas consequências. Esse é que é um suicídio inconsciente. Né? Então, aqui fica a recomendação, muitas perguntas. Né? Suicídio, tudo o que você queria, tudo o que você precisa saber. Aqui ele indica o livro Memórias de um Suicida. É a única partezinha que eu ponho um pequenino senão. Porque, como eu já falei, o Memórias de um Suicida é um livro pesado que fala do Vale dos Suicidas, que é um local, uma das possibilidades.
Mas provavelmente na época que ele escreveu ele não tinha tantas outras referências, é um clássico da doutrina, mas não é o mais indicado para uma pessoa que possa ter qualquer ideação sobre suicídio. Mas o restante é. Com certeza, Neuza. Então, muito obrigada pela sua presença. Agradecemos a companhia de vocês. Não deixem de seguir as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, @Mocidade Comunhão. E até a próxima.